Olá, erros de configuração, parte 3. Na minha tela, eu tenho o memorial de cálculo de um pilar de seção de 14 por 30, com um pé direito de 4 metros, descontando, claro, a seção das vigas, e uma carga próxima de 10 toneladas-força. Nesse dimensionamento, o que a gente vê aqui? A gente vê que o CPCAD vai nos dar os resultados da equação, os valores básicos de dimensionamento, vai nos dar também as excentricidades e de onde ele tirou as fórmulas. Como por exemplo aqui, ó, excentricidade para levar em conta os efeitos de segunda ordem. Está aqui, ó, excentricidade 2, LE ao quadrado sobre 10, multiplicado por 1 sobre R. Que a gente vê na NBR 6118, no item 15.8.3.3.2, quando a gente verifica a mesma fórmula, está aqui ela também, ó, LE ao quadrado sobre 10, multiplicado por 1 sobre R. Beleza, mesma coisa. O 1 sobre R também está aqui, ó. 1 sobre R é 0.005 dividido pelo maior entre H, ou H multiplicado por V mais 0.5. Beleza, é a mesma equação aqui. Menos mal, o CPCAD está dimensionando corretamente porque ele está usando as mesmas equações. Sabendo isso então, o CPCAD está dimensionando corretamente e usando as mesmas equações? Sim, eu acabei de falar isso, como que não? Tá? A questão é, isso aqui é uma verificação no eixo Y, ok? Só que o que acontece? Que é uma coisa que a gente deve fazer, a gente deve analisar o dimensionamento quando é fora do padrão e verificar manualmente, principalmente quando é um cálculo que a gente não tem tanta experiência. Pois é, quando a gente faz essa verificação na prática, não acontece bem assim. Por quê? Porque no outro eixo, ok? No eixo X, porque é verificado nos dois eixos, o que acontece é que na verificação de excentricidade no eixo X, ele vai usar ainda esse E2 aqui, ó, mas ao invés de citar uma norma brasileira e usar o 15.8.8.3.2, 15.8.3.3.2, não, ele cita o Código Europeu com o artigo 5.8.8.3. Ah, mas a excentricidade 2 aqui, ó, LE ao quadrado sobre 10, 1 sobre R. Beleza, tá? Mesma coisa. Só que o 1 sobre R da nossa norma brasileira tem essa equação aqui, ó. O 1 sobre R do Código Europeu tem essa equação aqui, que é uma equação diferente. Essa equação não só é diferente, mas é uma equação que nesse cálculo aqui, ó, vai me dar um resultado de 0,047. Ok? Enquanto que dentro do cálculo brasileiro, que tinha 0,017, ou seja, quase 3 vezes mais. O que, quando combinado com as outras verificações feitas no Código Brasileiro, vai dar um valor bem maior, ok? Então, a gente não pode comparar a mesma coisa, ok? Não é a mesma equação, não, são equações diferentes e o resultado não vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, essa é uma questão, que o CPCAD está pegando uma verificação do Código Europeu, combinando com outras verificações ao mesmo tempo e outras excentricidades do Código Brasileiro e está resultando num valor que não deveria acontecer. Beleza? Essa é a primeira equação. Agora, vamos dar uma olhada na segunda equação. Por quê? Porque outra coisa também que a gente vai ver é que para o cálculo da excentricidade de fluência, ok? Excentricidade para levar em conta os efeitos de fluência, ele cita o artigo 15.8.4. Ok? Vamos dar uma olhada no artigo 15.8.4. O que a gente tem no artigo 15.8.4 da NBR 1018? Descendo aqui, a gente tem o que? 15.8.4 está aqui, ó. Tá? A consideração de fluência deve ser obrigatoriamente realizada com esbeltez maior que 90, que nesse caso a gente tem uma esbeltez no eixo fraco de 92, então ela é essencial. Ok? E o que mais que ele vai falar também? Voltando, só encontrando aqui novamente a equação do eixo X aqui, ó, tá? Mas ele vai ter aqui, ó, pode ser efetuada, beleza, considerando a excentricidade CC, beleza, que é esse C aqui, ó, baseado nessa equação aqui, ó, que é MSG sobre NSG mais o EA, ok? MSG sobre NSG mais o EA. Não, ele está citando o EE, ok? Então, mas talvez seja apenas uma nomenclatura diferente, ok? E isso é uma coisa que a gente tem que analisar também, porque essa é uma questão que o CPCAD está imaginando que seja uma pode ser, tá? Se for, o ideal pode ser que seja só uma nomenclatura diferente, ok? Mas não é a mesma nomenclatura, então a gente tem que dar uma analisada, ok? Por quê? Porque a norma
brasileiro vai falar o quê? Ó, a excentricidade devido a imperfeições locais conforme a figura 11.2. Beleza, então vamos copiar aqui figura 11.2 e vamos pesquisar figura 11.2. O que a gente tem na figura 11.2? A gente vai ter um ângulo, ok? Que vai nos gerar uma excentricidade EA, ok? Que vai ser baseado nesse ângulo 1 aqui, ó, tá? Esse ângulo 1, o que a norma fala? Ela fala que o ângulo 1 é de 1 sobre 200, ou seja, a nossa excentricidade deve ser de 1 sobre 200, e como a gente quebra ela no meio, ok? No caso de um pilar travado em cima e embaixo, a gente vai usar metade da altura. Então, se eu sei que a minha altura é de 400 centímetros, e eu vou usar metade da altura, e eu vou dividir por, 400 centímetros, metade da altura, e eu vou dividir isso aqui por 200, eu vou ter uma excentricidade de 1 centímetro, ok? Então, o meu EA deve ser de 1 centímetro, ok? O que o CIPCAD vai me dizer que o meu EE é? Ele vai usar um EE igual a 19 milímetros, ou seja, quase o dobro, ok? Então, se você dimensiona um pilar com esbeltez maior que 90, dentro do CIPCAD, ele vai dar quase o dobro de excentricidade de fluência, a não ser que tenha uma viga nascendo, mas excentricidade de fluência acidental, nosso EA, e vai dar o triplo de excentricidade, quase o triplo, um pouquinho menos que o triplo, que é a excentricidade gerada pelos efeitos de segunda ordem, ok? E quando ele vai combinar, que no caso da norma europeia, mas é o caso da norma brasileira, combinar com a excentricidade de primeira ordem, vai dar uma excentricidade muito maior, que vai dar uma taxa de aço muito maior, ok? E isso é uma coisa que, se você olhar o memorial descritivo, olhar o memorial de cálculo, analisar e verificar manualmente um pilar que pode estar aparecendo um erro, você vai saber. Agora, se você for na cega acreditando que o software vai dizer, você vai acreditar no que o software vai dizer, ok? Por que isso é importante? Porque esse pilar aqui, ó, ele está com uma taxa de aço de 6 barras de 16, ok? Então é um pilar bem pesado, um pilar bem carregado para uma carga disso aqui, ok? Além disso, quando eu vou comparar com uma planilha de dimensão de pilar retangular, ok? Nesse caso aqui, as cargas da viga são mínimas, né? Os momentos gerados pela viga são mínimos, eu poderia até modelar a viga, mas são efeitos pequenos. O que a gente vai ver é que a planilha vai nos dar 4 barras de 12.5, ou se eu colocar uma barra de 10, daria 8 barras de 10, ok? Mas aí está dando 6 de 16 comparado com 4 de 12.5, ou seja, mais que o dobro da taxa de aço, ok? Então, essa verificação, se a gente não fizer manualmente, se a gente acreditar no software, gastaria o dobro de taxa de aço. Nesse caso, foi uma obra pequena, estou falando de uma verificação de uma carga de 10 toneladas, ok? Mas imagina que você tivesse uma obra de 10 andares, tivesse um pilar desse porte aqui, tá? Fosse um pilar que, ao invés de dar, sei lá, 500 kg de aço, desse 1000 kg de aço numa estrutura mais pesada, poderia acontecer, ok? E daí seria um custo muito maior, beleza? Então, essa verificação aqui, o CIPCAD não fez, é uma verificação que, se eu fizesse parado, vai dar um resultado totalmente diferente, beleza? Dito isso aqui, então é uma verificação que, se você acreditar no seu software, tem problemas, ok? Vamos dar uma olhada numa outra situação, tá? Aqui eu modelei uma estrutura bem simplesinha, ok? São uma coberturazinha assim, ok? Tá? Foi colocado um tesouro no meio. Não vamos abordar por enquanto, que não é um modelagem eficiente, não é a estrutura mais eficiente nem nada disso, tá? O que eu quero descrever aqui é a situação dessa viga aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente uma cobertura, ok? Onde nós temos um contraventamento aqui em cima, beleza, né? Tesouro e tudo mais, né? Modelado a estrutura em si, tá? E nós temos essa tesoura central apoiada em uma viga, ok? Uma viga atrás e uma viga na frente. Uma questão que a gente vai ter que entender nesse caso é que qualquer carga horizontal que vai ser recebida por essa tesoura vai ser distribuída através desses contraventamentos aqui. Isso aqui é estrutura metálica. Qualquer engenheiro que fez uma cadeira de estrutura metálica vai saber desses efeitos básicos, né, que o travamento em X vai absorver cargas horizontais e tudo mais, ok? A situação aqui é o seguinte: primeira coisa, uma viga está passando e uma viga está falhando. Estranho, ok? Uma viga de 14 por 50 e uma viga de 14 por 50.
essa viga de 14 por 50, a gente tecnicamente, se a gente for pela NBR 6118, a gente tem uma questão da NBR 6118 que é instabilidade lateral, ok? Que ela fala o quê? Ela fala duas coisas. Primeiro, que se nós temos um B maior do que LO sobre 50 e um B maior do que o BFL vezes H, a viga está sofrendo instabilidade, ela está com risco de instabilidade lateral. O LO sobre 50. O que é o LO sobre 50? LO é o comprimento do flange comprimido medido entre os suportes, ok? Que garante um travamento lateral. O que nesse caso, dessa viga aqui, que é uma viga com um vão de 8,30 metros, descontando o tamanho do pilar, 8 metros de vão, a gente tem, seria 8 metros dividido por 50. Para ver se vai dar um valor maior, ou dividido pelo largura do pilar, pode ser também dividido por 0,14, largura da viga, né? Deu 57, ok. Então, essa viga aqui exige um travamento lateral. Felizmente existe um travamento lateral bem no meio, baseado nessas diagonais aqui, ok? Então, se essas diagonais aqui travam a tesoura trava a viga em si. Beleza, então, ok, a gente tem um travamento lateral. Então, na instabilidade lateral, baseado no LO sobre 50, a viga passa. A outra equação que a gente tem é que o BFL vezes H, o nosso B, tem que, se eu pegar o B e dividir pelo BFL, tem que ser maior que o H. Ok? E qual que é o nosso BFL? O nosso BFL de uma viga retangular é 0,4. Ok? Então, fazendo assim, ó, 50 multiplicado por 0,4, a largura mínima dessa viga, baseado na NBR 18, seria uma viga de 20 de largura. Ok? E essa viga não tem 20, ela tem 14. Ok? Se essa viga tem 14, mas ela deveria ter 20, ela deveria estar acusando um erro. Ok? Essa viga aqui não acusa esse erro. Então tem algum problema de configuração. Não, realmente tem, tá? Porque essa viga aqui, ó, eu não descrevi instabilidade lateral, ok? E essa viga ela tem o risco de instabilidade lateral porque ela não está conectada a nenhum diafragma rígido. Já essa viga aqui, ó, eu descrevi que ela não está conectada. Eu informei ao software, tá? Porque o software não sabe automaticamente. O software é um ser extremamente burro que só sabe o que você explicar para ele nos minutos detalhes, ok? Então, essa viga aqui eu descrevi instabilidade lateral, ok? Só que tem uma questão. Se eu descrevi instabilidade lateral, o que o software deve me dar de erro? Com certeza, ele deve me dar de erro essa equação aqui, que é o BFLH, ok? Só que quando a gente vai olhar as verificações dessa viga, ele não vai dar esse erro, ok? Se a gente for procurar quais erros acontecem, o que vai acontecer é que ele vai demonstrar basicamente 3 erros, ok? Que é estado limite de ruptura, ok? Então, ruptura referente às solicitações normais, e novamente ruptura às solicitações normais. Não é o que deveria acontecer. Ele deveria acusar de erro isso aqui, correto? Só que, vamos lembrar novamente, o CPCAD é um software que foi baseado no código europeu. O código europeu não tem essa verificação de instabilidade lateral. Então, a gente não pode acreditar que ele vai fazer essa verificação da mesma maneira. Então, vamos dar uma olhada no código europeu. O que o código europeu vai dizer? Ele vai dizer isso aqui, ó, instabilidade lateral de vigas esbeltas, ok? Então, ele fala o seguinte, que para cargas, mesmo que seja carga transiente, que no nosso caso, nossa carga é uma carga persistente, é uma carga permanente, a gente tem que ter essa verificação aqui, ó, e ele vai dar um H sobre B de 2,5. E mesmo para cargas não tão críticas, ele vai dar um H sobre B de 3,5. E no nosso caso, a gente tem uma viga de 50 por 14, ok? 50 sobre 14 dá mais do que 3,5. Então, o CPCAD não só não faz a verificação do código brasileiro, mas, ao contrário daquele pilar, ele também não faz a verificação do código europeu, ok? Essa regra do código brasileiro, eu já falei, eu não considero ela muito interessante porque ela é bem mais crítica nisso aqui, sem uma verificação adequada. Não é, por exemplo, comparado ao código da 9062, que é bem mais preciso. Ele tem essa equação aqui, ó, você tem essa outra equação aqui, beleza? Entendido isso aqui? Então, tá, beleza, entendido essa questão aqui, tá? Uma verificação bem mais adequada, mas se o CPCAD está dando erro, qual é o erro que o CPCAD está dando? Porque ele está dando um erro ainda assim, beleza, eu descrevi instabilidade lateral, ele está verificando, porque na verdade é isso que a norma fala, não é que ela fala que não precisa verificar, não, que ela fala assim, ó, tá? Que a segurança deve ser garantida através de procedimentos apropriados.
como procedimento aproximado, ele permite ignorar as verificações nesses casos, ok? É a mesma coisa que o Código Europeu fala, ok? Então, ele fala o seguinte, ó, que os efeitos de segunda ordem de conexão podem ser ignorados se a gente seguir essas regras. Só que no nosso caso a gente não poderia ignorar. Felizmente, o CIPCAD sempre vai considerar, ok? Mesmo que essa viga fosse mais larga, ele iria fazer essa verificação de instabilidade lateral como base. Ele sempre vai fazer essa verificação, mesmo quando a norma não exige, desde que a gente descreva para ele que a viga não tem uma conexão com o diafragma rígido, ok? Por que isso é importante? Vamos dar uma olhada agora qual a verificação que o CIPCAD está fazendo, porque ele está fazendo uma verificação, ok? E aqui entra a questão. Olha o erro aqui. O método aproximado do artigo 15.8.3.1, vamos voltar para o 15.8.3.1, 15.8.3.1, que é o nosso código, barras submetidas a flexocompressão normal, ok? Então, o que o CIPCAD vai fazer? O CIPCAD, ele vai considerar uma viga sem conexão diafragma rígido como se fosse uma peça em flexo-compressão, mesmo que ela não tenha uma flexo-compressão, tá? Inclusive, na verdade, essa viga aqui, se a gente for analisar pelo 3D, ela tem uma flexo-compressão, porque a gente tem esses tirantes aqui na diagonal, então esses tirantes na diagonal pode ser que a terça absorva boa parte da compressão, mas ainda assim, essa viga aqui, ela vai absorver uma parte da compressão na prática, então talvez ela tenha uma flexo-compressão, ok? Entendido isso aqui? Agora, voltando para a verificação do CIPCAD, vamos dar uma olhada também o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte, ó, que como ele está verificando essa peça baseado numa verificação de flexo-compressão, a esbeltez é superior a 140. Ok? Então, isso que ele está me falando, que ele está verificando essa peça por uma flexo-compressão, inclusive está aparecendo um N nessa peça de em torno de 300 kg, né, um travamento horizontal dos pilares, provavelmente, né, uma flexão dos pilares gerado pelo negativo, está comprimindo essa viga com 300 kg, que é uma carga pequena, mas está comprimindo essa viga com, mesmo na hipótese não crítica, 300 kg, e dependendo do caso, chega a 1.500 kg, ok? Que é uma carga 1.5 toneladas de força. Não, meu Deus do céu, que carga absurda, mas é uma carga que existe. Só que o problema que está acontecendo é porque ele tem uma esbeltez maior que 140, ok? Agora, qual que é a esbeltez dessa viga, né? Porque essa viga aqui, como ela está sendo verificada para compressão, ela tem uma esbeltez maior do que 140. Quanto? Bom, a gente sabe que ela está travada aqui no meio, ok? Porque ela está travada por esse travamento horizontal e esse tesouro combinado. Ok? Então, a gente sabe que para calcular a esbeltez de uma peça retangular, a gente pega o vão, ok? Divide pela largura da peça, que é de 14 no eixo horizontal, e multiplica pela raiz de 12. E o CIPCAD me falou claramente que isso aqui vai me dar mais do que 140. E deu 98. Então tem algum problema aqui, correto? O que está acontecendo aqui também, que é uma verificação que o software não faz, porque o módulo integrado de estrutura metálica não é um módulo preciso do CIPCAD, é um módulo que foi jogado em cima, só para, vai que dá que alguém queira lançar uma estrutura metálica, a gente vai fingir que a gente tem um módulo bem avançado sobre isso, ok? O que está acontecendo aqui é que o CIPCAD, ele está considerando que a viga só está travada nos pilares, mesmo tendo contraventamento, mesmo tendo o tesouro travando horizontal, ele não considera esse efeito. O que ele vai considerar na prática é que o comprimento de travamento desse pilar é muito mais afastado. Ele vai considerar como se fosse 8 metros de balanço, e aí com certeza seria o dobro. E daí daria uma esbeltez maior que 140, ok? Então isso é uma outra verificação que também não vai dar certo, que também vai dar totalmente errada. Por quê? Porque o software foi configurado de uma maneira e essa maneira aqui não condiz com a nossa modelagem. Tá? É uma coisa que eu já falo várias vezes, mas é usar o software para utilizar da maneira adequada, sabendo os problemas do software. Ok? Entendido essa questão aqui? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Da mesma maneira que o primeiro e o segundo vídeo, esse vídeo é para fazer uma divulgação do curso do professor Lucas Ramires, que eu deixei o link abaixo. Tá? Ele tem aqueles vídeos básicos antes, né, do curso de divulgação também, tá? Então esses vídeos gratuitos estão disponíveis já a partir do dia 23, se não me engano, eles vão ficar disponíveis, tá? por uma semana. E ele tem um curso excelente sobre erros de modelagem em estruturas, erros de análise crítica de estruturas na prática, o curso dele, ok? É um curso excelente que eu já divulguei várias vezes, e sempre que ele lança o curso, que fica disponível, acredito que por uma semana, eu faço uma divulgação desse curso, porque é um curso excelente que eu recomendo.
beleza? Mas sabendo isso aqui então, assiste os outros vídeos de erros de configuração, vai lá também e assiste os vídeos do Lucas Ramírez. Se você gostar da didática dele, recomendo fortemente que você faça o curso dele. E quando você for trabalhar com uma estrutura, quando você for dimensionar a estrutura dentro de um software, segue aquela regra que eu sempre recomendo, que é o que? Antes de dimensionar pelo computador, dimensiona manualmente para fazer uma verificação, compara os resultados, ok? Essa comparação aqui de 6 barras de 16 e 4 barras de 12.5, se você deixar passar, é um erro absurdo, ok? Essa configuração dessa viga aqui, que deveria estar passando tranquilamente porque ela está travada por uma tesoura, não ser considerada travada porque o software não verifica a tesoura como uma parte de um travamento, é uma verificação absurda, mas é o que o software vai fazer, porque o software é um elemento estrutural, é um elemento, né, é uma coisa extremamente burra que só faz o que outra pessoa programou ele para fazer e que você informou a ele. E se a pessoa não informou ele corretamente, se você não informou ele corretamente, se qualquer pessoa não foi extremamente claro com ele, ele vai fazer uma coisa extremamente burra de maneira extremamente precisa, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.